O Senhor está aqui em nosso meio, queremos nos derramar, queremos nos mergulhar na adoração ao Senhor. Obrigado, Jesus, que você seja o centro de todas as coisas que vai acontecer aqui, porque aqui o Senhor é o centro de todas as coisas. Os louvores dizem sobre você, a pregação é sobre você, porque tudo é sobre você, Jesus. Exaltamos o teu nome nessa noite, estamos aqui para entregar a nossa adoração, a nossa oferta de sacrifício vivo a você, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos alegrar nele? Vamos nas palmas. Deixou sua glória, foi por amor. Foi por amor, e no seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, as invisíveis, as invisíveis, seja o trono, seja a soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas consigo. Antes vocês estavam separados de Deus, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação ou condenação. E é isso, meu irmão, foi por mim, foi por você. Por isso que nós declaramos o nome dele. Ele é Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Ele fez tudo e por meio dele é que nós estamos
estamos aqui. Vamos lá, Galileu. Declare. Galileu. Vamos. Jesus. Jesus. Declare esse nome. Galileu. Jesus. Jesus. Vamos. Galileu. Jesus. Jesus. Galileu. Jesus. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Vamos lá. Oh, oh, oh. Declare bem forte. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De louvor a Ele bem forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Ele está vestido com autoridade. Ele é tudo. Sobre o trono dos céus, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
te vi. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, todo o poder das trevas vencido. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Vamos, Zacari! Para sempre exaltado. Sempre adorado é.
Cantamos aleluia. Declare bem forte. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou e ressuscitou. E pra sempre, vamos lá! Pra sempre, oh, pra sempre, Jesus, pra sempre, sim, pra sempre, ele vive, ele ressuscitou, e ressuscitou. Você sabia que um dos significados de aleluia, quando você com fé, quando você declara aleluia, um dos significados dele significa brilha Jesus. Toda vez que eu e você falamos aleluia, nós estamos dizendo isso, Jesus, brilha Deus, brilha Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós nos reunimos em todos os lugares, estamos dizendo aleluia, aleluia. Estamos dizendo brilha Deus, brilhe Jesus, brilhe Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Vamos, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos brilhe Deus, brilhe Deus, ele brilha. Vamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos, é você, ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. E pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ele ressuscitou, ressuscitou. A pedra estremeceu a terra, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Aonde está o morte? Cadê você? Ô morte, onde estás? O meu rei ressuscitou. Ele
obrigado, Jesus, porque essa é a certeza que em nosso meio, em nossos louvores, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui recebendo nossos louvores, Pai. Nós cantamos porque a honra é para você, Jesus. Só esse pedacinho, começa a declarar palavras para Ele. Adoração a Ele, libera o som, libera o adorador dentro de você. Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Jesus, só vocês, pra sempre. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque todos os dias nós temos a oportunidade, Senhor, de podermos estarmos diante de Ti e Te adorarmos com tudo aquilo que nós somos, porque, Pai, Tu és o nosso Deus. A nossa adoração, Pai, todo o nosso louvor é exclusivamente para Ti. Não desejamos, Pai, de maneira nenhuma, Pai, colocar qualquer outra coisa ou alguém diante de Ti, mas Tu, Pai, se a primazia da nossa vida. Porque, Pai, toda honra e toda glória nós damos a Ti, Senhor. Porque, Pai, antes estávamos destinados para o lago de fogo e enxofre. Mas, Pai, como é maravilhoso conhecer a Tua palavra. Porque, Pai, Tu não riscaste o nosso nome no livro da vida. E hoje nós temos a plena certeza que iremos passar por toda a eternidade diante de Ti. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. E, Pai, como eu disse e repito novamente, a nossa adoração é Tua, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo esse privilégio que temos de podermos Te adorar. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom demais. Então, por favor, amado, senta um pouco. Deus é bom demais, amados. E como a gente fica feliz de poder compartilhar da palavra do Senhor, de todos os dias de podermos ver, amados, e como Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Porque o nosso Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de faz de conta, mas é um Deus que vive e que reina sobre essa terra. Então, amados, deixa eu só dizer uma coisa. Nós estamos no mês que nós estamos falando com relação ao propósito da parte de Deus para a nossa vida. E, rapaz, é algo impressionante de podermos ver de como a Bíblia ela é enfática com relação a tudo isso que ela fala. Então, se existe um consenso entre o povo de Deus, o consenso é justamente essa. Eu e você, nós temos um propósito da parte de Deus para a nossa vida. Nós olhamos, amados, e vemos que as igrejas, elas acabam tendo uma certa divergência em alguns pontos, como, por exemplo, a igreja, ela vai subir antes ou depois da grande tribulação. Por exemplo, o jejum, ele é para me aproximar de Deus, ou Deus se aproximar de mim, é para eu mortificar minha carne, é para o quê? E às vezes as pessoas, elas acabam tendo essa certa discordância com relação àquilo que Deus fala na sua palavra. Mas com relação a termos um propósito da parte de Deus para a nossa vida, ninguém no corpo de Cristo, eles negam isso. Pelo contrário, amados, há um consenso no reino de Deus, que Deus criou a mim e a você com um propósito de vida.
E esse propósito é específico para a minha vida e a tua vida também. Então, amados, se você achava que não tinha, pode saber de uma coisa, amados. Você tem um propósito maravilhoso da parte de Deus para mim e para você. Tá certo, amados? Então, eu queria que você pudesse abrir comigo aqui em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E eu vou ler a Bíblia, amados, né, justamente na Nova Versão Internacional. Pode ser que aparentemente ela seja um pouco diferente que a sua, mas ela está dizendo a mesma coisa, tá certo? Então, amados, eu tenho algo que eu vinha essa semana meditando e eu vinha pensando com relação a isso. A justamente essa parte de que existe realmente esse consenso, mas que hoje, amados, eu e você, eu não sei se você tem olhado tanto para isso, mas eu tenho reparado demais com relação de como é que a igreja de Cristo ela vive nos dias de hoje. E nós vemos, amados, que existe algo que foi implementado no nosso meio que não é muito bem-vindo, que é justamente o quê? É que nós, eu e você, né, deveríamos pensar justamente nos nossos sonhos, deveríamos pensar nos nossos projetos. Eu preciso ser o melhor, eu preciso ser um sucesso. É sempre olhando para o seu próprio umbigo e deixando de olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida e a tua vida também. E na verdade, amados, hoje existe algo que nós precisamos parar para pensar justamente com relação a isso. Porque é um desafio para o reino de Deus, em vez de viver pensando em si mesmo, viver pensando nos planos e propósitos de Deus, que Deus tem preparado para a minha vida e a tua vida também. Então, amados, se eu e você queremos agradar a Deus em todo momento do nosso dia a dia, precisamos parar de pensarmos em nós mesmos para pensarmos em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 16, diz assim, presta bem atenção a isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, amados, quando eu começo a ver, amados, que eu não sou o foco de tudo aquilo que Deus tem preparado nessa terra, mas o foco é o Senhor, então, amados, eu começo a pensar de uma forma diferente. Porque, amados, não são mais os meus projetos, é os projetos que Deus tem preparado para a minha vida. Quais são os propósitos que Ele tem para a minha vida. Então eu começo a tirar eu de foco e começo a colocar Deus no centro da minha vida. Porque Deus, amados, deseja que eu e você entenda aquilo que está escrito que eu preciso morrer para que Cristo possa viver em mim. Eu preciso me deixar de lado, amados, perder a minha vida por amor ao Evangelho. E quando eu faço isso, é aí que eu encontro o meu verdadeiro viver. Porque Deus, amados, não nos chamou para vivermos pensando na gente mesmo. Mas Deus nos chamou para vivermos, amados, de acordo com aquilo que Ele escreveu, que deixou escrito na sua palavra. Então, se eu e você, amados, queremos saber qual é o nosso propósito de vida, amados, a Bíblia diz de uma maneira bem clara: nós somos o sal e a luz dessa terra. Nós somos aqueles que fomos chamados com um propósito de fazer com que Deus seja a evidência através da nossa vida. Que nós sejamos, amados, aquela placa de sinalização a qual as pessoas podem olhar para mim e para você e elas entendam: aquele ali é Jesus, olhe para Ele. Porque, amados, muitas vezes nós queremos o sucesso, o nosso ego muitas vezes quer subir a nossa cabeça. Mas quem foi que disse que somos nós que somos a estrela? A estrela, amados, no reino de Deus é Cristo. Nós estamos aqui, amados, para fazer com que a glória de Deus brilhe nessa terra. Mas a glória não é nossa, é dele. Os planos que nós temos, amados, para viver, amados, não é nosso, é dele. Os meus sonhos não são mais meus sonhos, são os sonhos deles. Agora entende um detalhe, amados: Deus não deseja aniquilar você, porque quando eu e você entendemos que eu estou vivendo os sonhos e os propósitos de Deus nessa terra, Deus vai viver os teus sonhos e propósitos também. Sabia que a Bíblia ela nos diz isso de uma maneira bem clara? Sabe, amados, nós temos muito para viver nessa terra, mas o povo de Deus está vivendo aquém de tudo aquilo que Deus tem preparado.
Então te prepara, amados, porque coisas extraordinárias Deus vai começar a fazer no nosso meio, porque nós começamos a parar de olharmos para nós mesmos e começamos a sinalizar, aquele é o Cristo, seguir a Ele. Porque, amados, é maravilhoso, amados, poder viver de acordo com tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. Eu sei que algumas pessoas, elas param, sabe, amado, eu vou só contar um segredinho aqui para vocês, tá bom? Mas, por favor, que esse segredo não saia daqui, fica entre a gente, tá certo? Tá certo, amado? Aí, então não vou contar não, amado, tá certo ou não, amado? Então, deixa eu só te contar uma coisa, vocês não imaginam a cara de algumas pessoas quando eu disse que a gente precisava morrer para a gente mesmo, para que Cristo pudesse viver através da nossa vida. Algumas pessoas olharam para mim e disseram, hã? Como é que é? Sabe aquela história, eu vou contar, tá? Essa eu vou contar aqui para vocês. Sabe aquela história daquela criancinha que chegou na casa da avó, triste, com raiva. A avó olhou para ele e disse, meu filho, o que é que foi? O que aconteceu com você? Ele disse, mas vovó, deixa eu dizer uma coisa chata. Vovô, ele é medroso. Medroso, meu filho? Mas por causa de que você está dizendo isso com o seu avô? Porque a senhora não imagina, vovó, quando eu fui atravessar a rua, ele me deu a mão. Tem muita gente, amados, que está começando a entender ao contrário aquilo que Deus diz na sua palavra. Porque, amados, muitas vezes nós estamos achando que se eu morrer para mim mesmo, para que Cristo possa viver através da minha vida, eu estou me perdendo. A minha vida não vai ter mais sentido, vai ser algo chato e abusado. Não, amados, você vai viver os melhores anos da tua vida nessa terra. Nós não podemos viver igual aquela criança que achava que o vovô era medroso, mas na verdade era o vovô que estava cuidando da vida dele. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, amados, e começamos a interpretar ela de uma maneira errada, a qual traz um consentimento, que a minha vida é melhor do que viver a vida de Cristo. Os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, quem é Deus para querer mandar? Eu sou o dono do meu nariz, mas deixa eu te contar uma novidade bem maravilhosa para a tua vida. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele pagou até pelo teu nariz também. E hoje nós não somos mais donos de nós mesmos, mas Cristo é dono de nós. Então eu vivo, amado, não simplesmente por viver, mas eu vivo porque Cristo, Ele vive em mim. E por causa disso, amados, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer nessa terra, porque você vai ver que não existe coisa melhor do que viver os sonhos de Deus aqui. Então, amados, como eu disse, realmente algo que é desafiador nós começarmos a viver os propósitos de Deus aqui. E se você deseja, amados, bem-vindo ao reino de Deus. E se prepare, porque você vai ter grandes coisas que o Senhor vai fazer através da tua vida. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, dias gloriosos estão para acontecer nessa terra, por causa da tua vida. Mas você tem certeza disso? Você está disposto, realmente de coração, a morrer para si mesmo, para que Cristo possa fazer com que os propósitos dele aconteçam na tua vida? Ou você está assim parando, dizendo, eita rapaz, eu podia ter ficado em casa assistindo, sei lá o que é que passa hoje na televisão, não assiste mesmo. Mas uma coisa que eu te digo, mas você vem para o canto certo, aonde vai ter um isqueirinho de Jeová tocando fogo na tua vida e dizendo, vai filho, cresce, porque tem muito mais para a tua vida. Porque, amados, o Senhor, Ele nos chamou para vivermos a gloriosa parte de ser filho de Deus. Como é que eu posso te explicar melhor para você poder entender? Se você ficar disposto a viver os sonhos de Deus aqui, eu posso lhe garantir, porque assim Deus me garante, através da sua palavra, coisas grandes vão acontecer. Sabe, pronto, deixa eu começar a te explicar para você poder entender melhor. Vamos complicar para a gente poder entender. Vocês se lembram de Maria, a mãe de Jesus? Vocês se lembram dela? Sim ou não, irmão? Se você olhar, amados, você vai ver que Maria, José estava noivo dela, não era? Mas um dia apareceu um anjo, e esse anjo disse, olha, você vai ser a mãe do Messias. Resumindo, para você poder entender melhor. E Maria disse, mas como? Eu não conheço o homem. Ou seja, naturalmente isso não poderia acontecer. E ele disse que não era algo natural, mas era algo sobrenatural e ia acontecer com Maria. E Maria ficou gestante. Foi ou não foi? Mas ela não conheceu o homem.
E aí o que acontece, amados? Imagina, nos dias de hoje, já é uma situação difícil, uma mulher ficar gestante, sem esposo, sem marido, sem nada, não é difícil. Agora imagina na época de Jesus como era que seria. Porque, amados, a situação não era tão delicada para Maria, mas ela estava morrendo para si mesma, para a sua própria vida, para os planos que ela tinha, para que os planos de Deus, os propósitos de Deus pudessem acontecer aqui nessa terra. Porque, amados, imagina, a vergonha para a família. E como era que as pessoas iam dizer? Não, Maria engravidou, foi de quê? Não, foi Deus que engravidou. Estava igual, eu não assisti a uma pessoa que veio me contar, que disse que tem naqueles programas de família, que a mulher que foi para lá para contar para o esposo que ela ficou grávida, não dele, mas de um alienígena. Já é estranho, não é verdade? Agora imagina, não, eu fiquei grávida de Deus, foi Deus que apareceu aqui para mim através de um anjo e eu estou grávida. Rapaz, isso naturalmente para entrar na cabeça de alguém não é tão simples. Agora imagina a vergonha para a família, tinha tudo para José acabar com o noivado, ainda tinha mais um agravante, mas naquela época a lei judaica dava também o direito dela ser apedrejada até a morte. Mas uma coisa que eu pergunto, ela voltou atrás? Voltou atrás? Será, amados, que ela chegou e disse, rapaz, espera aí, o que é isso? Não, isso aqui não vai dar muito certo, não. Eu já tenho alguns planos guardados, eu vou me casar com José, ele é um homem maravilhoso, ele cuida de mim, nós vamos constituir uma família. Mas foi isso que ela quis? Não, amados, ela chegou e disse, faça-se em mim a palavra que Deus disse. Eu estou parafraseando para você poder entender que aquela situação a qual Maria estava passando não era uma situação tão simples, mas ela não abriu mão dos propósitos de Deus acontecer na vida dela. Ela não voltou atrás, mesmo tendo o perigo de morrer de uma maneira terrível, que era justamente sendo apedrejada, mas ela disse, eu quero que os propósitos de Deus aconteçam na minha vida. E será, amados, que nós somos crentes o suficiente para viver isso nos dias de hoje? De pessoas chegarem, amados, e dizer, olha, você já tinha algo para fazer, não fez, por que é que você está assumindo outros propósitos? E a tua vida ter em risco por causa disso, você voltaria atrás? Ou deixaria com que os propósitos de Deus acontecessem na tua vida? Porque, amados, é maravilhoso, nós podemos ver os propósitos, os planos de Deus acontecendo dia após dia. Amados, quantas coisas na minha vida eu tive que abrir mão. Para quê, amados? Para que os sonhos de Deus sejam realizados. Amado, deixa eu te contar uma coisa aqui para você. Há muitos anos atrás, eu fui com Rita numa concessionária aqui em João Pessoa, e quando eu cheguei lá, amados, que a gente olhou, tinha um carro, que eu olhei, eu disse, uau, o carro dos meus sonhos. Porque homem gosta disso, não é verdade? Homem gosta de carro, homem gosta de motor, vai tentar entender, mas homem gosta. A gente gosta de um carro potente, que corra muito e tudo mais, para a gente isso é bom. E eu estava lá olhando tudo mais, e eu disse, Rita, ó, esse é o carro dos meus sonhos, Rita. E aí a gente foi andando, quando eu fui na parte da frente, onde tem a parte do vidro, estava o preço do carro. E quando eu cheguei lá, eu disse, mas pensando bem, não é tão bonito, sabe? Esse carro com esse preço todo, não gostei muito dele não. Amados, era muito além do que eu poderia comprar aquele carro, mas muito, muito além mesmo. E passou-se os anos, e chegou um dia que a gente tinha um dinheiro para poder comprar o carro. E eu voltei novamente naquela mesma concessionária e cheguei e comprei um carro daquele mesmo modelo. Agora, entenda, você vai entender aonde é que eu quero chegar. E eu estava lá, amados, passeando com o carro, e eu levava a Rita para viajar, para passear. Eu dizia, Rita, sinta o carro, olha só que motor. Né? Mulher entende motor, não é verdade? Aí disse, isso é uma potência, Rita, que isso é um carro. Ele não anda, ele desfila sobre asfalto, Rita, olha só. Sabe? E chegava, rapaz, para entrar no carro só faltava ter uma escovinha para limpar debaixo do sapato, para não sujar o carro, porque era o carro dos meus sonhos. E quando foi um belo dia, mas a gente estava construindo aqui a igreja, e aí o Senhor chegou para mim e disse, dê o seu carro. E eu disse, Senhor, Tu és tão bom, Pai, mas Tu sabes, Pai, quantos anos eu passei para poder comprar aquele carro. E, Senhor, Tu não viu o motor dele? Tu viu como o carro está novinho? Cabe todo mundo dentro do carro, é espaçoso.
a gente está para viajar, Daniel está crescendo, né? E às vezes ele quando senta, você sabe como é que menino senta dentro de carro, não é verdade? Né? Ele toma todo o espaço que tem lá. E Senhor, tu sabe como é que é, né? A família lá em casa são 5, né? Para poder viajar, se eu vender o carro para dar na igreja, como é que vai ser? Mas, amados, foi para um lado e para o outro. Mas o Senhor disse, você não vai entregar o seu Isaac para mim? Eu disse, pai, eu vou. E eu cheguei lá, fui lá no pastor Cirilo, vendi o carro lá a ele. Amados, eu fui para casa chorando. Eu não sei quem foi naquele dia me deixar lá, mas não era choro de tristeza, era um choro de alegria tão grande, que se você me perguntar o que é que foi aquilo, rapaz, eu posso lhe dizer com todas as letras, era a alegria de estar cumprindo com o propósito do Senhor. E se você me perguntar, Eduardo, e esse carro está onde? Eu estou pisando em cima dele hoje. Sabe, amados, esse piso todinho daqui, essa parte de cima aqui, todinha foi construído com ele. Aí você me pergunta, mas isso foi benéfico? Rapaz, quantas famílias foram atingidas por causa desse local? Aí você me pergunta assim, Eduardo, vale a pena? Sim, vale a pena. Vale a pena chegar, amados, e fazer como Maria, deixar a nossa vida de lado, os nossos propósitos de lado e viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque, amados, eu estava notando, depois de um tempo, que aquilo ali tinha se tornado o meu Deus. Aquele carro, para mim, eu estava idolatrando mais o carro do que a minha própria família. E, amados, isso não é bom. Deus não deseja que alguma coisa ou alguém tome o lugar dele. E quando eu vendi o carro, amados, que eu cheguei em casa feliz da vida, não, ainda tem mais uma coisa. Quando eu disse para a Rita, olha, Rita, Deus falou comigo para dar o meu carro, a expressão dela foi melhor ainda, que ela disse, aproveita e dá o meu. Eu digo, eita mulher de fé, pelo amor de Deus. E sabe, amados, mais uma coisa que é certa, amados, nós, como filhos de Deus, precisamos entender que temos um propósito. E o nosso propósito, amados, é justamente fazer com que a vontade de Deus aconteça nessa terra. E ainda mais, amados, deixa eu contar, Isabela, uma coisa aqui sobre ti. E, amados, há anos atrás, tinha uns missionários que estavam em outro país e eles precisavam voltar para o Brasil e eles não tinham condições financeiras de voltar. E a gente chegou em casa, a gente compartilhando, conversando, porque sempre a gente aproveita para conversar na janta ou em outro horário que a gente esteja em casa. E, amados, naquele dia, Isabela era tão pequenininha e ela tinha uma boneca que ela ganhou, que era, sabe aquela boneca que ela gosta, que ela amava? E a gente estava compartilhando que a gente precisava vender. Homem chora, viu? Deixa eu dizer, homem chora. E aí a gente chegou e a gente conversando e dizendo, rapaz, a gente precisa ver algumas coisas para vender, para poder ajuntar dinheiro, para trazer aqueles missionários de volta para casa. E é quando de repente sai Isabela, vai lá no quarto dela, depois volta aquele catoco de gente, com aquela bonequinha debaixo do braço, e diz, pai, venda a minha bonequinha e pega o dinheiro e manda para os missionários para eles voltarem para casa. E rapaz, aquilo para mim foi naquela hora tão constrangedor, não no mau sentido, mas no bom sentido, de poder ver, amados, e como é bom ser desprendido das coisas desse mundo, de podermos olhar, amados, e dizer, Senhor, um dia quando eu chegar no céu, mas eu quero estar com os bolsos vazios, mas com os feixes cheios de vida. E, amados, e quando eu estava ali, rapaz, aquilo para mim foi maravilhoso, de ver aquela menina tão pequena, mas fazendo um ato tão maravilhoso, de dar o que ela tinha, para que a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Senhor acontecesse aqui nessa terra. Então, amados, uma coisa que eu te pergunto, nós devemos viver como Maria? Será que estamos dispostos a podermos deixar os nossos sonhos e propósitos que nós temos, que são nossos, para fazer com que os propósitos e sonhos de Deus sejam realizados nessa terra? Porque, amados, isso muitas vezes dói na nossa carne. Muitas vezes nós não queremos fazer, mas nós precisamos fazer. E quando fazemos isso, amados, você vai entender de como é feliz a tua vida, de fazer com que aquilo que Deus tem preparado para ti aconteça nessa terra. Nós olhamos também para quem, amados? Para João Batista. Rapaz, João Batista, ele entendia quem ele era. Ele sabia do propósito que ele tinha, que era justamente preparar o caminho do Messias. Mas se você olhar para ele, amados, tinha orgulho na vida dele de dizer, porque, amados, é sério, deixa eu te dizer uma coisa, imagina ele lá no deserto,
Aquelas multidões indo até onde ele estava, ele não poderia estar orgulhoso? Poderia sim ou não? Poderia estar dizendo, sou eu o centro das atenções, o meu ministério cresceu demais, eu sou o cara, mas ele estava vivendo dessa maneira? Não, amados, ele estava lá e todo momento ele dizia, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dele, eu estou aqui simplesmente para preparar o caminho do Messias. Então, quando nós entendemos, amados, o nosso propósito, quando nós entendemos quem nós somos para Deus, parece até que isso é perca, mas é ganho. Porque olha para o mundo diz o quê? Se você quer ter alguma coisa, guarde, retenha. Mas no reino de Deus diz o quê? Você quer ter alegria, quer ter paz, quer ter sucesso, plante. É totalmente diferente, amados. Porque quando eu jogo uma semente na terra, quando eu planto, o que é que vai acontecer, amados? Vai nascer uma grande floresta dali. E Deus, amados, está nos chamando para sair da mesmice. Deus está nos dizendo, amados, todos os dias da nossa vida que tem um propósito preparado para mim e para você. Nos mostrando, amados, que nós precisamos estar dispostos todos os dias da nossa vida, de largarmos de quem nós somos, para poder Ele brilhar na nossa vida. Porque tem algo, amados, exclusivamente para mim e para você. Porque esse propósito da tua vida é algo muito importante. Escuta isso, é algo muito importante. Deus, Ele não faz nada simplesmente por fazer, mas tem algo muito importante justamente para você fazer. Eu posso te explicar melhor para você poder entender de como é importante e você precisa dar importância a isso. Posso explicar melhor? Tem 1, 2, 3 amém. Então, só por causa desse amém eu vou contar, né? Sabe, amados, eu acho que foi no ano de 2005. Eu estava num culto de homens e mulheres lá na Igreja Verbo da Vida, lá em Jaguaribe. E naquela época, amados, o culto dos homens e mulheres era no sábado, eu acho que era na parte da tarde. E minha mãe me liga e diz, olha, Eduardo, o teu pai, ele não está passando bem, ele está mal. Ele está aqui, está gritando de dor, eu já liguei para a ambulância, mas ele não está legal, ele está passando mal mesmo. E, amados, eu não sei como foi aquilo. Eu só sei que eu estava muito mais longe do que a ambulância que ela ligou para poder ir buscar pai. E aí o que é que acontece, amados? Eu cheguei em casa mais rápido do que a ambulância e levei meu pai mais rápido para o hospital. E cheguei no hospital e a ambulância ainda não tinha nem chegado na casa dos meus pais. Mas entenda isso, não estou dizendo para você estar correndo, tá certo? Amém? Mas depois eu fiquei parando ali e eu comecei a pensar, mas por que eu cheguei tão rápido em casa e levei meu pai tão rapidamente para o hospital? Aí eu comecei a pensar, eu digo, rapaz, para a ambulância era mais um paciente que ele iria atender, mas para mim era o meu pai. Eu não sei se você entende a importância que tem justamente no meio de uma situação, porque, amados, muitas vezes nós olhamos e dizemos, Deus tem um propósito para a minha vida, mas é apenas mais um propósito. Não, amados, é um propósito de vida, amados, que é especificamente para você, e esse propósito tem uma importância muito grande, tão grande que vai glorificar a Deus aqui nessa terra. E se você acha, amados, que o teu propósito é pequeno, eu queria justamente quebrar essa bolacha hoje de noite. Porque não existem propósitos pequenos no reino de Deus. Não existe. Todo propósito é um propósito grande. Porque tem muita gente que diz assim, se você quer saber o propósito de Deus, você precisa estar ministrando para uma baita de uma multidão, lá na África do Sul, né, onde tem milhões e milhões de pessoas escutando você. Mas, amados, isso é um propósito de algumas pessoas. Tem outros propósitos que não são tanta gente, mas que tem um efeito grande do mesmo jeito e a mesma importância diante de Deus. Porque tem pessoas que olham assim e dizem, mas eu sou apenas uma dona de casa. Rapaz, dona de casa faz muita coisa. E não é pouca não. Lá em casa, amados, quando eu lavo os pratos, quando eu olho para o menino que ele vai sujar tudo de novo, eu digo, ei, volta aqui, pode começar a lavar aqui também junto comigo. Porque é um serviço que nunca acaba, não é verdade? É ou não é, irmão? Mas aí as pessoas acabam dizendo, não, mas eu sou apenas uma dona de casa. Não, você faz muita coisa. Porque cuidar dos filhos, educar os filhos e cuidar da casa já é muita coisa.
E às vezes, amados, nós queremos diminuir a importância do propósito que Deus tem para a vida de algumas pessoas por causa disso. Ah, porque você não está ministrando para multidões. E quem foi que disse que isso para Deus é importante? É importante para determinadas pessoas, dá para você entender? Mas eu conheço pessoas que ministrou para multidões sem nunca ter ido numa rádio nem numa televisão. Eu conheço pessoas, amados, pronto, eu vou te contar aqui o caso justamente de Dona Nê, para você entender aqui melhor com relação a isso. A minha mãe, quando ela tinha 5 anos de idade, a minha avó materna veio a falecer. E aí o que aconteceu? Seu Manuel Liberato, meu avô, casou-se novamente, e com Dona Nê, ele teve mais uma filha, e ela não apenas cuidava da sua filha, mas de todos dos filhos de seu Manuel Liberato, como os filhos dela. E a família, amados, a qual eu faço parte, era de uma outra religião. E o que aconteceu? Dona Nê começou a levar o evangelho para todos os filhos de seu Manuel, para cada um deles. Ela ensinava como ensinava para a sua própria filha. Ela nos educou, amados, tanto os filhos de seu Manuel, como os netos também, justamente no caminho do evangelho. Quando eu ia lá para Campina Grande, a gente chegava lá para comer uma tapioca e tomar um cafezinho com ela. Sempre a gente conversava da família, mas sempre acabava ela ministrando a palavra de Deus para a nossa vida. E aquela semente foi depositada não apenas na minha vida, como na vida das minhas tias, como na vida da minha mãe, como na vida da minha família. E se hoje você perguntar, isso deu fruto? Muito fruto. Um fruto é tão grande que hoje eu estou aqui como pastor dessa igreja. E por causa de eu estar aqui, amados, multidões em outros países foram atingidos, por causa que Dona Nê não negligenciou o propósito de vida, da vida dela, de plantar uma sementinha e essa sementinha multiplicar. E se você não imagina, amados, o que acontece através da tua vida, através dessa igreja, um dia, amados, Jussara, que está lá no Camboja, sabe que ela um dia foi oferecido para ela uma criança lá no lixão, onde ela estava atendendo as pessoas, e ela chegou lá e disse, não, eu não posso comprar essa menina que você está me vendendo. E a mãe dela disse, por que você não pode comprar? Eu sou a mãe, eu estou vendendo. Ela disse, eu não posso, porque alguém já pagou um alto preço por ela. Ela já foi comprada. E aí ela começou a ministrar a palavra para aquela mãe que estava vendendo a sua filha. Muitas vezes para ser escrava sexual, muitas vezes, às vezes, até para ser morta para doação de órgãos, porque lá, infelizmente, a mulher não tem valor. Mas por causa de Dona Nê, lá em Campina Grande, que plantou a semente na minha mãe, que plantou a semente nos seus netos, e, rapaz, tudo isso fez com que eu chegasse aqui e da igreja fosse pessoas lançadas para outros países, e desses outros países, vidas sendo salvas. Então, amados, eu queria te dizer isso de uma maneira bem clara. Você pode ser uma dona de casa, não te diminuindo, mas Deus tem um propósito para a tua vida. E esse propósito vai se tornar grande e maravilhoso, porque vidas vão ser atingidas através da tua vida. Eu também conheço uma outra senhora, que também nunca foi numa rádio, nunca foi numa televisão. Ah, mas deixa eu te contar outra, Dona Nê. Dona Nê, nós considerávamos ela como realmente como nossa avó mesmo. De coração mesmo. E no dia que ela veio a falecer, nós fomos para o enterro dela lá em Campina Grande, e quando chegou lá, mas eu nunca tinha visto um enterro com tanto pastor na minha vida. Era pastor batendo em pastor lá, e eu digo, rapaz, minha vovó era conhecida aqui em Campina Grande. E aí, amados, quando chegou, e um dos pastores que estava lá, ele contou um fato sobre ela, amados, que aquilo me chamou a atenção demais. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Porque, amados, ela tinha as suas finanças limitadas. Ela não era uma mulher bastarda que jogava dinheiro pela janela. Mas aquele pastor estava dizendo que todo mês Dona Nê ligava para ele, para que ele fosse buscar na casa dela o dinheiro, porque ela era uma colaboradora do programa que ele tinha na televisão e também no rádio. Ele sabia que ela tinha necessidades, mas mesmo assim ela nunca deixou de chegar lá e de plantar para que a palavra de Deus fosse anunciada. E sabe, amados, aquilo para mim foi algo tão maravilhoso. Eu digo, meu Deus do céu,
Mesmo depois de falecida, Dona Nê ainda continua me chamando a atenção. E sabe, amado, tem uma outra mulher também que eu queria te apresentar ela, se chama Edilamar. Talvez algumas pessoas aqui a conheçam. Ela é minha mamãe. E um dia, amados, eu estava lá em Livramento. A gente foi fazer um evangelismo de rua por lá. E quando a gente chegou lá, amados, a gente fez uma festa santa. Várias e várias pessoas, amados, voltaram para o Senhor. E a gente, quando chegou no final da tarde, se reuniu na igreja. E o pastor lá de Livramento, né, o pastor Perágio, chegou junto de mim e disse: ei, ô Eduardo, deixa eu te pedir um favor. Eu disse: pois não, pastor, diga aí. Aí ele disse: ó, me faz um favor, diz lá para tua mãe, obrigado. Visto pelo piso da igreja, obrigado pelo portão, obrigado pelo coisa do som, obrigado porque... Eu digo: meu Deus do céu, ele nem conhece mãe? Como é que mãe pode ter chegado aqui e ter dado tudo isso para a igreja? Com certeza, eu acho que ele deve estar enganado, deve estar achando que minha mãe é outra pessoa e por isso que ele está pedindo para eu agradecer. Mas eu acho que ele está equivocado. E, amados, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Eu disse: mãe, eu estava lá em Livramento, a gente estava no evangelismo de lá, e o pastor Perágio lá, ele chegou e agradeceu, mas eu acho que não foi para a senhora não. Né? Ele estava agradecendo pelo piso, pelo portão, por várias coisas que a senhora deu. Aí ele disse: foi eu mesmo, meu filho. A senhora, mãe? Ela disse: foi eu mesmo. E, amados, uma coisa que eu te pergunto, o dinheiro que ela ganha, ela investe no reino de Deus. Será que isso também não é deixar o propósito de vida? Porque ela poderia muito bem estar comprando um bocado de perfume, passeando. É ou não é verdade? Mas ela estava investindo no reino de Deus. Por que que eu estou te falando isso, amados? Porque eu e você, nós precisamos entender, amados, que muitas vezes nós achamos que o nosso umbigo deve estar em primeiro lugar. Mas quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas na minha vida vão ser acrescentadas. E você vai ver, amados, que aquilo que era um plano que Deus tinha para a tua vida, você vai receber presentes inesperados da parte de Deus. Presentes que você olha assim, amados, e você vai ficar chocado, que você vai dizer assim: somente Deus para que isso pudesse acontecer. Porque o nosso Deus, amados, é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, amados, quando você sonha os sonhos de Deus, quando você vive os propósitos de Deus nessa terra, pode ter certeza de uma coisa: Ele também vai viver os teus sonhos também. E você, amado, vai ser presenteado todos os dias. E dizer: ô pastor, meu marido nunca trouxe um buquê de flores para mim. Aí Deus chega, com Deus é exagerado, né? Ele traz logo uma árvore de flores inteira para você e diz: ai, minha filha, é para você. Sabe por causa de quê, amados? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E é isso que Ele deseja, amados, fazer com que a minha vida e a tua vida seja um cantinho dos céus aqui nessa terra. Então, amados, cada dia mais, mergulha naquilo que Deus tem preparado. Porque, amados, simplesmente você vai ver que quando você vive o que Deus quer, Deus vai viver o que você quer. Eu vou dizer, tá, novamente, de uma maneira que eu talvez esteja orando em outras línguas e você não compreendeu. Quando eu e você começamos a parar e buscar de Deus os planos e propósitos que Ele tem para a nossa vida e fazer com que isso seja cumprido aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer com que isso aconteça. E aí a Bíblia não é Eduardo que está falando, é Deus dizendo que quando a gente faz isso, aquilo que nós temos no nosso coração, Ele vai fazer cumprir. E você vai ver, amados, portas sendo destravadas na tua vida, que você passou anos e anos e não conseguia, e Deus, de repente, faz com que aquilo tudo aconteça. Sabe, amados, livramentos de morte. Quantas coisas, amados, nós vimos já acontecer na minha vida, amados, de situações onde eu vi que foi a mão de Deus que estava sobre a minha vida. E hoje está eu aqui, Vivinho da Silva. Para quê? Para desfazer as obras do diabo na tua vida e poder te contar que Deus tem um propósito preparado para mim e para você. Então, por favor, olha assim para teu vizinho com muito amor e carinho e diz: meu irmão, Deus tem um propósito para a tua vida. Então, amados, se Jesus ele é o nosso exemplo, vamos olhar o que é que ele diz com relação a essa parte de propósitos, né, de viver os sonhos de Deus aqui nessa terra. Abre comigo aqui em Lucas. Lucas é ainda no Novo Testamento.
Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Lucas, capítulo 6, no versículo 12. Que diz assim, amados: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, amados, Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de como nós devemos viver uma vida de propósito da parte de Deus. Nós sabemos, amados, que Jesus, ele tinha um entendimento claramente que ele era o Cordeiro de Deus, que foi enviado para essa terra para morrer no meu e no teu lugar, e com isso, amados, nos resgatar novamente para a presença do Pai. E também, amados, trazer de volta tudo aquilo que o diabo tinha roubado de mim e de você. A nossa paz, a nossa alegria, tudo que o diabo roubou, ele veio para restaurar. E, amados, então ele entendendo que era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ele sabia do seu propósito, ele sabia do que ele deveria fazer, mas mesmo assim, o que era que Jesus Cristo fazia? Ele orava, buscando a Deus para poder saber o tempo e o modo de colocar cada coisa em prática na sua vida. E eu e você, amados, nós reconhecemos que o nosso propósito é ser sal dessa terra e luz desse mundo. Mas que eu e você, amados, nós também precisamos entender que todos os dias da minha vida eu preciso buscar a Deus para entender qual é o tempo e o modo de colocar os planos e propósitos de Deus em prática nessa terra. Porque Deus, amados, tem mostrado coisas grandes para mim e para você, não é verdade? Porque evangelizar uma pessoa já é uma coisa muito grande. É ou não é, irmão? Então, amados, quando eu e você nós entendemos que nós podemos buscar a Deus e Deus vai nos responder para podermos saber o que devemos fazer, então, amados, a minha vida não vai ser mais de qualquer jeito. Eu todos os dias eu vou amanhecer e dizer: Pai, muito obrigado, Pai, porque eu sei que o dia de hoje vai ser um dia glorioso na Tua presença, porque eu sei, Pai, quem eu sou. Eu também sei que o diabo sabe quem eu sou e eu também sei que ele não pode me segurar, porque, Pai, Tu tem algo específico para a minha vida e eu vou cumprir nessa terra. Doa a quem doer. Porque, amados, muitas vezes nós queremos fazer com que o diabo, é ele que consiga parar a gente, mas sabia, amados, que nem o diabo consegue nos parar? Nós, amados, é que paramos a nós mesmos. Nós começamos a acreditar em tudo aquilo que o diabo diz e ele é o pai da mentira. O diabo, mas ele começa a trazer sugestões, dizendo: você não pode, você não tem, você não consegue. Quem é você? Você troca o D pelo T, o L pelo N, o S por 2S, C cedilha, bota vírgula em tudo que é canto, você escreve errado, você fala errado, você não sabe se é cães ou cães, cachorros ou cachorros, você não fala direito, e quem é você para poder dizer alguma coisa? Aí você chega e diz: eu sou o ungido de Deus nessa terra, que fui separado com um propósito específico de anunciar as boas novas do Evangelho, de restaurar a vida aos cegos, de libertar aqueles que estavam cativos, de fazer com que a glória de Deus aconteça aqui nessa terra. Porque, amados, eu e você, nós somos alguém para o Senhor. Nós não somos um Zé Ninguém, nós somos alguém. Amado, por favor, não sai daqui com raiva dizendo: meu nome é José. Quando eu falo de Zé Ninguém, você está entendendo o que eu estou falando, tá? Tá certo, amado? Amém, amado. Amém ou é de mim, amado? Tá, só por causa disso eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, amados, eu achava que eu era totalmente uma pessoa indigna de poder estar diante do Senhor. Eu olhava para o meu passado, amados, nunca assaltei banco não, tá bom? Nunca matei ninguém. Mas eu roubei o doce da criança, eu pisei no rabo do gato,
Eu chamei palavrão com minha irmãzinha querida do meu coração. Eu fiz algumas coisas que não eram muito boas diante dos olhos de Deus. E eu olhava para mim e dizia: Senhor, eu sei que tu me chamou, mas eu não sou digno de estar diante de ti para fazer aquilo que tu queres. Porque, Senhor, eu fiz muita coisa que não devia. Muita coisa. E, amados, eu estava indo ali na BR, indo daqui de João Pessoa para Bahia, e no meio do caminho o Senhor começou a mostrar quem foi Moisés. Eu disse: Moisés foi um homem que tu levantou para libertar justamente o povo de Israel que estava como escravo lá no Egito. Eles foi. E se lembra o que Moisés fez? E, amados, foi aquele, sabe aquele? Eu digo: eita, peraí, Moisés, ele matou um homem, ele matou um egípcio. E quem mata alguém é um assassino, é ou não é, irmão? Aí eu digo: mas, Senhor, tu levantou, foi mesmo, um assassino. Ele disse: eu levantei um assassino, porque o passado dele foi perdoado. Do mesmo jeito, o seu passado também foi perdoado. Você é livre diante de mim, para poder se levantar, porque eu fiz de você uma nova criatura. Então, amados, eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não existe nada nessa terra que o diabo possa levantar para acusar você. Ele pode olhar para você e dizer: quem é você? Para poder querer se levantar. E você pode dizer: eu sou igual ao pastor Eduardo, com aquela cara de doidinha, mas é gente boa. Ele fez um bocado de coisa que não prestava, mas o Senhor perdoou ele, está lá ministrando a palavra. Então, se Deus perdoou aquele cabra, Ele vai me perdoar também. E, amados, você vai ver, amados, que Deus vai querer fazer através da tua vida, porque você é alguém para Ele. Deus te ungiu, amados, a fazer coisas grandes para o Senhor. Deixa eu te contar uma coisa, sabe, maravilhas, milagres extraordinários. O nosso Deus, Ele não morreu. O nosso Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se lembra do mar vermelho que foi aberto? Se lembra de pessoas mortas que ressuscitaram? Se lembra de pessoas aleijadas que voltaram a andar? Se lembra de cegos que começaram a ver? Isso o nosso Deus faz ainda nos dias de hoje. E sabe quem é a pessoa que Ele vai usar para que isso aconteça? É você. É melhor apontar assim, né, pastor? É você. É você que a gente aponta assim, aí diz: está apontando, mas outros três estão apontando para a pessoa, né, e tudo mais. Sabe, amado, é você mesmo. É através da tua vida que Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim: isso é um pastor exagerado. Exagerado, vai ler a Bíblia. Se você olhar, amados, e ler a Bíblia, você vai entender que Deus está esperando a mim e a você a tomarmos uma posição, entendermos o nosso propósito de vida e com isso irmos lá fora e resgatar as vidas que estão perdidas. Porque, amados, quantos de vocês aqui assistiram aquele filme O Grito da Liberdade, a Liberdade da Vida, o Som da Liberdade? É esse mesmo, o Som da Liberdade. Quantos de vocês assistiram aquele filme? Eu incentivo você ir no cinema e assistir aquele filme. Sabe, amados, que muitas vezes a igreja, ela tem cruzado os braços e tem deixado com que o diabo tome conta desse mundo lá fora. Mas, amados, nós não somos desse jeito. Nós não somos tímidos. Nós somos ousados e intrépidos como um leão. E a igreja do Senhor, quando se levanta, amados, coisas grandes começam a acontecer nessa terra. Porque pessoas estão sendo raptadas, sabe, justamente para ser traficadas. E tem uma cena naquele filme, amados, que me dói. Sabe o que é? O ator principal, ele dizer: olha, droga só se vende uma vez. Uma criança eu posso vender mais de 10 vezes em uma noite. E sabe, amados, sabe o que é crianças, meninos e meninas sendo abusadas, justamente por homens, e às vezes até por mulheres também em orgias, aonde, sabe, essas crianças estão ali, sabe, amados, sendo humilhadas. Você sabe o que é ser abusado? Se não sabe, amados, não queira estar naquele local, não queira ter esse tipo de sentimento. Mas nós temos um propósito. E esse propósito, amados, nós como igreja precisamos nos levantar e fazer a diferença nessa terra. Porque aqui nós não vamos deixar que o diabo, ele tome voz e vez no nosso meio. Nós como igreja, amados, vamos nos levantar e fazer com que a nossa nação ela seja sarada.
com que o nosso estado, nosso bairro, nossa cidade, aonde você for, seja sarado. Porque aonde você vai, é Deus que está indo junto com você. Sabe, amados, há anos atrás, aqui em Sumé, para não dizer que foi tão longe, aqui em Sumé, um caso que foi bem conhecido de cada um de nós. Uma criança que foi sacrificada no ritual. Sacrificada. A mãe levou o seu próprio filho para ser sacrificado naquele ritual. Onde os seus órgãos foram cortados, aonde ele foi aberto, mas o seu sangue derramado, ali no ritual. Aí você acha que isso é muito longe de acontecer? Por que será que algumas crianças desaparecem? Isso, amados, nós como igreja precisamos mudar isso. Porque nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. E eu preciso, amados, que você saia daqui com a certeza de uma coisa: eu preciso fazer a minha parte. Porque se você morresse hoje, pare só um minuto e pense nisso. Se você fosse morrer hoje, qual dessas coisas, de eu trazer 3 respostas e você escolhe, não precisa me responder, uma dessas 3 respostas. Se você morresse hoje, você responderia letra A. A letra A é: eu vivi os planos e propósitos de Deus para a minha vida. Letra B é: eu vivi os meus sonhos, eu vivi os meus propósitos de vida. E letra C: eu não vivi nem os planos nem propósitos de Deus e nem meu nessa vida. E sabe, amados, nós muitas vezes estamos justamente escolhendo uns desses, mas geralmente não é a letra A, não é os planos e propósitos da parte de Deus. Mas eu e você, amados, vamos entender que existe uma verdadeira alegria que é prazerosa para a nossa vida, quando nós fazemos, amados, com que o poder, a glória, a manifestação de Deus flua através de nós. Porque algumas pessoas acham que isso é apenas para alguns, escolhidos no meio do corpo de Cristo. Mas se a Bíblia diz, amados, que em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, no nome dele, ele está dizendo que qualquer pessoa, no nome dele, impor as mãos no nome dele, aquela pessoa que está enferma vai ser sarado. Então, amados, não existem estrelas no corpo de Cristo. Existem pessoas que ousam a viver o propósito de Deus nessa terra. E se você está aqui essa noite, saia daqui com a certeza disso, que Deus, ele está esperando o próximo passo que você vai dar. E quando você der o próximo passo, você vai ver o que ele tem preparado para a tua vida. Porque esse mundo, do planeta Terra, vai ser pequeno para tudo aquilo que ele vai fazer através da tua vida. Deus tem muito mais para mim e muito mais para você. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus tem. Não é Deus terá. É Deus tem um propósito de vida maravilhoso para a tua vida. Aleluia. Então, amados, fecha um pouco só os teus olhos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para poder Te agradecer. Porque a Tua palavra, Pai, ela nunca volta vazia, Pai. E como autoridade constituída por Ti, Senhor, eu declaro no nome de Jesus que as aves de rapina não vão roubar essa boa semente que foi implantada no coração dos meus irmãos. Mas essa semente, Pai, crescerá e multiplicará. E cada um deles, Pai, vai poder viver de acordo com aquilo que Tu dizes na Tua palavra. Não é com doutrinas de homens, não é com ensinamentos de homens, mas é de acordo com aquilo que Tu queres. E obrigado, Pai, porque dia após dia eles vão Te buscar a Tua face e vão entender, Pai, cada dia mais um propósito específico da vida de cada um deles. Eu Te agradeço e louvo a Ti por isso. No nome de Jesus. Amém. Já que você abriu teus olhos, você podia fechar novamente? E eu tinha uma pergunta muito séria para fazer para você. Se você está aqui essa noite e você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e deseja entregar a tua vida para Ele, porque, amados, nós quando falamos em nascer de novo, nós não falamos em que você deve fazer parte dessa igreja, mas nós falamos de algo que Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos, aquele mestre da lei.
Porque o Nicodemos chegou para Jesus e disse: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele voltará novamente para o ventre da sua mãe? E Jesus respondeu para ele, disse: não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não é algo de natural que Jesus está falando com relação ao novo nascimento, mas é algo espiritual na nossa vida. E esse novo nascimento é como? É você orando e crendo e confessando com a tua boca que você crê que Jesus Cristo um dia ele morreu naquela cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e que a partir de hoje você faz ele Senhor e Salvador da tua vida. E se você nunca fez essa oração e deseja fazer essa noite, por favor, levanta a tua mão bem alto para que a gente possa ver. Alguém corajoso ou corajosa Glória a Deus. Glória a Deus. Tio, por favor, o senhor podia vir aqui na frente, tio? Amado, se lá nos céus há festa, aqui embaixo também há festa também. Aleluia. Aleluia. Tio, por favor, se o senhor puder acompanhar esse casal. Para quem não sabe, amados, esse aqui é o meu tio, que é tio da minha esposa, então é meu tio também. Sabe, amados? Amados, deixa eu dizer uma coisa, nos céus está tendo festa. Há mais alguém corajoso ou corajosa que deseja entregar a tua vida para o Senhor? Há mais alguém? Porque, amado, deixa eu dizer uma coisa, nos céus, lá não tem hiperpopulação, lá tem uma casa preparada exclusivamente para você. Há mais alguém que deseja entregar a tua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo? Mas se você está aqui essa noite e você já entregou a tua vida para Ele e deseja receber o presente da parte de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, porque, amados, deixa eu dizer uma coisa, não é a igreja Verbo da Vida que batiza, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você deseja receber esse presente da parte de Deus, há alguém que deseja receber? Porque, amados, presente se recebe. Há alguém que deseja? Glória a Deus. Sim, desculpa, eu não tinha visto. Tem um nosso irmão corajoso que está ali. Por favor, o senhor poderia ficar de pé e vir para cá? Há mais alguém corajoso, amados? Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa. Sabe, se você olhar para a minha vida, olhar para a vida da minha esposa, existe o antes e o depois do novo nascimento. Mas também existe algo, amados, glória a Deus, mais uma mulher corajosa. Há mais alguém corajoso aqui no nosso meio? Porque, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que quando a gente chega, amados, e a gente entrega a nossa vida para o nosso Senhor Jesus, a nossa vida muda. Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, vem uma ousadia tão grande, para que a gente possa anunciar as boas novas, que é uma coisa tremenda. Sabe, amados, olhe para a vida dos discípulos antes e depois do novo nascimento, e antes e depois de quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E você vai entender, amados, de como a ousadia de Pedro, que estava ali diante de toda aquela multidão que tinha consentido na crucificação de Jesus, e ele chegou diante deles e anunciando as boas novas ali com tanta ousadia. E o que é isso, amados? É Deus na vida da gente. Há mais alguém corajoso ou uma corajosa que deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Mas se você está aqui essa noite e deseja oração por cura, né? Eu vou fazer uma oração, amados. Por que é que eu não estou te chamando aqui na frente? É que eu queria que você entendesse uma coisa. A tua oração tem o mesmo poder e validade a qual a minha oração também tem. Porque você é pastor, tem uma intimidade maior com Deus. Não, você também tem essa intimidade. Sabe, amados, e quando você ora no nome de Jesus, aquela enfermidade, ela vai ter que sair. E para que você possa orar de uma maneira específica, deixa eu te ensinar em poucos segundos como você ora com relação à cura. Você não ora a Deus pedindo a Ele que cure. Dá para entender até aí? O que é que a Bíblia diz? Que Deus já te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu não oro mais a Deus pedindo para que Ele cure,
mas eu uso a autoridade que Ele me deu no nome de Jesus para que aquela enfermidade ela saia. É por isso que algumas pessoas oram e nada acontece, porque oram de uma maneira que não está de acordo com a palavra. Mas quando nós oramos, amados, de uma maneira específica daquilo que Deus diz, você vai ver, amados, que vai acontecer. É por isso que Jesus Cristo, Ele falou com a febre da sogra de Pedro. Dá para entender? Ele chegou e disse: febre, eu te ordeno que saia. E ela saiu. Dá para entender, amados, até aí? Eu sei que foi muito breve, mas eu creio que isso está sendo depositado no teu coração. E sabe, amados, a gente vai estar orando pela vida de outras pessoas. E eu creio justamente em milagres extraordinários, Deus fazendo através da tua vida. Amém, amado? Amém? Aleluia. Deus é bom demais. Então, pastor Nilson, come here, please. Let's go. Good night. Talvez algumas pessoas não entenderam que o meu sotaque é um pouco sul-coreano, amados, mas o meu inglês é fluente, Obrigado, pastor. Aleluia. Quantos foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu estava pensando aqui, quando o pastor falou a respeito do tio dele, né? Existe um sentimento, uma torcida de quando as pessoas estão aí torcendo pelo time, né? Do coração. Eu não sou muito... Já fui fã de futebol, mas, portanto, da dor de cabeça, aí eu deixei de ser fã. O negócio de estar triste, alegre, eu prefiro ficar no time de quem já venceu e nunca perdeu, é o time de Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que gostam de futebol. E eu moro num prédio, e quando tem jogos de determinados times, quando há um gol daquele time que tem uma torcida muito grande, a zoada é grande, o barulho é grande. Sabe? Deixa eu te falar. Você torce, você está dentro de um time que nunca perdeu. E hoje ele fez um golaço. Uma vida foi salva hoje. É de você levantar a mão para o céu. Obrigado, Senhor. Ei, hoje foi um gol. Foi -1 no time de Satanás. Aprende. Oh, meu Jesus. Sabe qual é o resultado da palavra, irmãos? A palavra é ministrada para tirar as pessoas do reino das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. A gente tem que se alegrar com isso. A gente tem que desejar. Meu coração, eu disse: meu Senhor, sabe, a tua palavra foi ministrada, a semente foi lançada, e quando ela germina, que traz fruto, meu amigo, a gente tem que se alegrar. O nosso trabalho é esse, o nosso propósito é esse. O nosso propósito é esse, é trabalhar para que essas coisas aconteçam com mais frequências dentro da casa do Senhor e lá fora também. Amém? A gente ainda vai continuar adorando. Eu vou pedir para que os meninos comecem a cantar bem baixinho. Sabe, a gente cantou uma música que, meu Deus do céu, eu não sei quanto a você, mas quando eu estou adorando ao Senhor, eu gosto de prestar atenção no que foi cantado, sabe? Ou que não está sendo cantado. A música que a gente cantou, a gente vai começar pelo fim hoje. Sim, eu quero só explicar um pouco a vocês o que é essas caixas brancas, tá? Muitas pessoas vêm na igreja e não entendem o que é isso, tá? Essas caixas brancas estão aqui para, se você sentir no coração de dar uma oferta para quem está ministrando a palavra aqui. Olha só, você não tem a obrigação disso, tá? Imagina que isso é um presente de honra. A pessoa que estudou, de que investiu o seu tempo, investiu a sua vida para poder abençoar a sua. Então, se você sentir o desejo no teu coração de dar um presente, dar uma oferta a essa pessoa que está ministrando a palavra, que no caso hoje foi o pastor Eduardo, não se sinta acanhado. Essas pessoas que vieram depositar aqui essas ofertas, foi por isso, oferta de honra, tá certo? Amém? Então, a gente vai honrar ao Senhor, né, com nossos dízimos e ofertas, mas eu queria ler um pouco do que a gente cantou nessa noite. A letra dessa música diz assim: o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Sabe quem é que deveria estar morto lá? Diga assim: eu. Era eu estava morto.
Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado. Pecado de quem? Diga, meu. Ele levou. Deus Pai o abandonou. Deus Pai o abandonou. Cessou o seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Aleluia, aleluia. E começa aqui, ó. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre, para sempre. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 3: honra o Senhor com teus dízimos. Não, honra o Senhor com os bens, com os teus bens e com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, a Bíblia não está dizendo aqui que Ele vai fazer você encher os teus lagares, e porque encherão os seus lagares, você vai honrar o Senhor. Não, Ele está dizendo para você honrar o Senhor. Honrar o Senhor. Honrar pelo quê? Ei, a morte Ele venceu. A morte, o sangue dele, Ele derramou por mim e por você. Isso aqui que a gente faz é uma oferta, e nós entregamos os nossos dízimos. Por quê? Honra ao Senhor com os teus bens. Canta, amado. Amém. Eu quero que você feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ah, Senhor, que grande oportunidade que nós temos, Senhor. O Cordeiro venceu. Sabe, irmãos, Ele venceu. Ele venceu a pobreza. Ele se tornou pobre no seu lugar. Ele te tornou rico. Ele se fez doente e te entregou a cura. Ele te entregou paz. Obrigado, Senhor. Nesta noite nós te honramos. Nós te agradecemos por tudo aquilo que você fez. Obrigado, Pai. Que essas ofertas possam ser investidas no teu reino com sabedoria. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte disso, como investidores do teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos dar com alegria, e é com alegria que você deve fazer, irmãos. No nome de Jesus. Amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos aqui para os avisos, tá, irmãos? Vamos lá, com relação ao departamento infantil, tá? O departamento infantil pede para avisar os pais que é necessário ir e buscar a sua criança no departamento infantil, tá? Como também aproveite e pergunte à tia como é que foi o comportamento do seu filho lá. Então, a mesma pessoa que vai deixar o filho lá, o departamento pede para que essa mesma pessoa vá buscar, tá? Eles não vão entregar para uma pessoa desconhecida, tá certo? E aproveita para saber como foi o comportamento do teu filho lá.
E também aproveita para agradecer às tias e os tios que estão lá servindo. Eles não ganham nada para isso. Eles estão servindo a você lá, tá certo? Então pergunta como foi o comportamento lá e agradece. Amém? Vamos lá, culto de oração. Nessa próxima terça-feira, no dia 20, teremos o nosso culto de oração. Irmãos, tem sido uma bênção aqui. Se você não está vindo, você está perdendo uma grande oportunidade de participar de um culto onde o mover do Espírito, cada vez o negócio está pegando fogo aqui. Então, não perde a oportunidade. Sabe uma coisa que eu gosto de falar sempre? Se você está esperando algo na sua vida espiritual, um milagre, uma cura, alguma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Procure estar exposto em lugares onde a presença de Deus é manifestada. Então, não perde a oportunidade, não. Se você está esperando algo de Deus para a sua vida, não perde a oportunidade, não. Onde tiver a palavra sendo ministrada, a presença de Deus vai estar ali. Ei, procura estar no meio, que você vai ser grandemente abençoado e Deus vai conseguir chegar até você naquilo que você está querendo, tá bem? Discipulado. No próximo sábado teremos início ao nosso discipulado, que estará acontecendo nos dias 14, 21 e 28 de outubro, das 15 às 18 horas. Está tendo aqui o cartaz, está vendo? Tem esse QR Code aí. Se você tem desejo de fazer o discipulado, você aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. O mesmo QR Code que está aqui, está lá também no quadro de avisos. Tá. Por que eu devo fazer o discipulado? Irmãos, se você quiser aprender mais da palavra, se aprofundar um pouco mais na palavra e conhecer a visão da igreja, você precisa fazer. Outra coisa, se você quiser também ser membro dessa igreja, é bom você conhecer a visão da igreja. Então, seria uma ótima oportunidade para que você possa fazer esse discipulado. Amém? Então, não perde a oportunidade de conhecer mais. Amém? Lembra? Conhecereis a verdade e ela nos liberta. Amém? Vamos lá, cantina do diaconato. Cantina do diaconato. Assim que encerrarmos o culto, essas portas pretas aqui, elas vão ser abertas. Lá funciona a cantina, tá? Hoje, quem está organizando tudo é o departamento do diaconato. E o cardápio de hoje, eita, olha só, choripã. Não sei se você conhecia o que é isso, mas olha lá, pão, linguiça e vinagrete. Isso aqui é uma maravilha, viu, irmão? Muito bom. Torta doce de morango, né? E bebidas inclusas, isso mesmo. Então, choripã e torta de morango. Amém? Então, terminou o culto, vai ser aberto lá, você pode procurar lá a cantina, tá? Culto da família, na próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos um assunto de interesse de toda a igreja no nosso culto da família. Venha descobrir qual assunto será. Vai ser segredo até quinta, tá bom? Então, venha na quinta-feira e descubra esse assunto espetacular. Reencontro dos Caçadores de Deus. No dia 3 de novembro, às 20 horas, vai estar acontecendo o Reencontro dos Caçadores de Deus. E reencontro vai estar acontecendo na igreja. Maiores informações, favor procurar o departamento dos adolescentes. Aqui no primeiro andar funciona o departamento dos adolescentes. Se você quiser saber alguma coisa, procura lá o pessoal, tá Xandinho e Letícia, mas eu acredito que eles não estão lá hoje. Então, Aninha e Daniel pode te falar alguma coisa com relação a isso, tá? Rema prisional, atenção, as doações para o Rema prisional mudaram a chave Pix, tá? A nova chave Pix é o telefone. Não sei se está aí. Pronto, tá ali. Certo? Antigamente era um e-mail, agora é este telefone. Tá certo? Então, se você quiser fazer alguma doação para o Rema prisional, isso aqui é uma bênção, irmãos. A palavra de Deus está chegando ao Rema prisional feminino, né? A prisão feminina. Então, se você quiser investir nessa obra lá, tá aqui o que você pode fazer, tá? O kit de higiene, desodorante em creme, absorvente íntimo, shampoo e condicionador, sabonete com cor, né? Que não pode ser branco, creme dental, escova dental, enfim. Se você tiver alguma coisa para poder abençoar, então faz a doação por Pix, tá bom? Eu queria chamar aqui as pessoas que estão aniversariando hoje. Alguém aniversariou de segunda-feira para cá? Seja de casamento, de nascimento? Eita glória! Olha a Aimee, olha a irmã ali. Que bênção, que bênção.
Sabe, irmãos, como o pastor sempre diz, né, que o melhor presente é a oração, realmente é a oração. Então, o que você deseja para a sua vida, levanta as tuas mãos, fecha teus olhos e deseja para a vida dessas irmãs, sabe? Mais uma etapa está se fechando e outra iniciando na vida delas, e nós declaramos: Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é clara e ela nos dá o direito e as promessas, Senhor, de que viveremos o teu melhor nesta terra, Pai. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida de nossas irmãs, Senhor, um ciclo se iniciando, Pai, e o teu extraordinário encontrando, Senhor, a vida delas, Pai. Obrigado, Senhor, porque as bênçãos, Senhor, correrão e alcançarão a vida delas, Pai. Obrigado, Senhor, porque a cada dia, Senhor, elas vão encontrar o propósito, Senhor. Elas vão conhecer ainda mais o propósito, Pai, o teu propósito para a vida delas, Senhor. E elas avançarão em Ti, Pai. Elas darão trabalho ao reino das trevas, Senhor. Elas cumprirão tudo aquilo, Senhor, que você desejou para a vida delas, Pai. Nós o abençoamos, Senhor. As abençoamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para elas? Parabéns, queridas. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez hoje? Vocês estão aqui, tá visitando, tá? Pastor França ali, a irmã. Alguém mais? Está ali. Pronto. Eu queria chamar vocês que nos visitam, menos o pastor Francis ali. O pastor Francis vai ficar por ali. Os que nos visitam, você pode vir aqui na frente. A gente tem uma sala aqui especial para receber vocês e vocês não vão se arrepender do que vai ter ali para vocês. Então, vocês que levantaram as mãos, pode ficar de pé e pode seguir esse casal aqui. Pode vir. Não tenha vergonha, não, que para quando a gente vai receber alguma coisa, a gente não tem vergonha disso, não. É bom demais. Que bênção, que bênção. Obrigado pela visita de vocês, irmãos. Vocês são bênçãos, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são família. Amém. Sabe, irmãos, hoje nós estamos recebendo aqui a visita do pastor Francis e sua esposa, sabe? Eles são missionários, eles têm um projeto missionário e vão estar falando um pouco a respeito do projeto deles aqui para nós. Eu gostaria de chamar o pastor Francis e sua esposa para cá. Sabe, no Verbo da Vida, tem uma frase que o pastor Rosilon sempre falava, sabe? Ele dizia assim, ó, o evangelho é gratuito, mas a encanação que leva ele para as nações tem um preço, sabe? E eu amo o Senhor e eu amo ser investidor deste reino. Então, eu gostaria que vocês escutassem o projeto deles e vocês se identificassem com isso. Vocês e eu somos investidores do reino. Amém? Graças e paz, igreja. Paz. Graça e paz, boa noite. Antes de nós falarmos um pouquinho com vocês, pedimos que você assista um vídeo aqui rapidinho. Amém? Boston, capital de Massachusetts, situada à costa leste dos Estados Unidos, 3 horas de Nova York, com quase 6 milhões de habitantes em sua região metropolitana, banhada pelo Rio Charles e o Oceano Atlântico. Boston está com as portas abertas para o Evangelho, celeiro de grandes universidades tais como Boston University, Boston College, Massachusetts Institute of Technology, conhecida como MIT, e a famosa Harvard University, conhecida também por sua colonização inglesa. Por ser o berço da independência americana, Boston está em plena expansão. Ainda assim, vidas cativas nas dependências químicas, sofrendo com o desemprego, abandonam seus lares e lotam as ruas da cidade de Boston sem perspectiva alguma. Passando por invernos que chegam a menos 20 graus Celsius, padecendo cada vez mais, necessitados do caminho, da verdade e da vida. A visão Freedom Way tem como direção conduzir com o Evangelho e com todas as formas possíveis de assistência a essas vidas, esses corações rumo ao caminho da liberdade, de volta à sociedade para viverem uma vida digna. A visão Freedom Way veio para estabelecer uma igreja que trabalhe ativamente na reinserção dessas vidas, municiando-as com a convicção da palavra, deixando todos prontos para testemunhar o poder transformador da verdade.
Essa é a visão Freedom Way, alcançando nativos, alcançando a todos, fincando as raízes de uma base missionária para a expansão do Evangelho de Cristo naquela nação, direcionando outros para o campo como respostas para as obras já estabelecidas e em desenvolvimento. O Verbo da Vida vai para todas as nações e estamos indo, fazendo parte da visão que o Senhor concedeu ao pastor Bud e que está sendo fortalecida por todos que amam ao Senhor, levantando a muitos com a convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Amém, irmãos. Como já foi falado, meu nome, eu sou o pastor Francis, esposa Samara. Nós somos de Patos, bem pertinho aqui, cidade bem friinha, né? Mas passamos, nesses últimos mais de 12 anos, estamos em Santa Catarina, na cidade de Blumenau e cidades e regiões ali, ajudando, junto com o pastor Adalberto lá, a abertura de obras na igreja. Pastoreamos algumas. Depois voltamos para Blumenau, onde nós somos diretores de um rema. E foi em 2018 quando Deus falou no nosso coração a respeito de Boston, Massachusetts, e um culto Verbo da Vida de missões. E nesse tempo de oração, irmãos, desde 2018, eu e minha esposa buscando a direção do Senhor, o que especificamente estaríamos fazendo naquele lugar. E o Senhor nos mostrou, irmãos, essas cenas que vocês viram aqui são cenas reais, são daquele lugar, daquela cidade, não só daquela cidade, irmãos, por toda aquela região. E Deus falou no nosso coração, é isso que nós vamos fazer. Mostrar às pessoas o caminho, a verdade e a vida. Foi quando o Senhor nos deu esse projeto, o nome Freedom Way. Lá em Boston existe uma trilha que leva você aos principais pontos turísticos, que se chama Freedom Trail, Trilha da Liberdade. Mas foi o Senhor Jesus Cristo falou conosco e disse, eu sou o caminho, não sou trilha. Na salvação não tem trilha, tem um caminho. Então não é trail, é way, caminho da liberdade. Amém? Minha esposa vai falar um pouco mais sobre o projeto. Amém. Então, Freedom Way, o que nós vamos fazer lá em Boston? Nós vamos chegar lá, primeiro nós vamos nos envolver em algumas ONGs que já trabalham nessa assistência aos moradores de rua. Nós já estamos em contato com elas daqui do Brasil e elas falam o seguinte para a gente, que eles fazem um excelente trabalho, eles têm toda a assessoria, eles procuram emprego, eles têm dinheiro para fazer o trabalho. Só que eles não conseguem manter aquelas pessoas nas ONGs. Elas voltam sempre para as ruas. Por que isso acontece? E eles perguntaram para a gente, por que será que isso está acontecendo? A gente tem tudo para dar para eles, para tirar eles das ruas. O governo não quer essas pessoas na rua, mas eles não saem de lá. Por quê? Porque falta o principal, queridos. Falta o caminho da liberdade, falta Jesus na vida deles. Só Jesus, queridos, pode tirar uma pessoa de uma situação de rua. Só Jesus pode tirar pessoas das drogas. Só Jesus, amém, queridos. Dinheiro não consegue, mas Jesus consegue. Amém. E é isso que nós vamos fazer lá. Foi isso que Deus falou com a gente. Vocês vão lá, vocês vão auxiliar essas pessoas. Vão ajudar, vão dizer que Jesus tem liberdade para elas. E o nosso projeto quer estabelecer, de início, uma igreja, mas depois essa igreja trabalha ativamente com essa assistência aos moradores de rua. Nós vamos abrir a Igreja Verbo da Vida, amém, a Church, yes, mas nós vamos abrir também o Freedom Way, que é um lugar onde nós vamos estar dando assistência a essas pessoas, tirando essas pessoas da situação de rua. Gente, isso é o que Deus falou conosco. Se Ele falou, Ele vai fazer. Amém. Amém? E nós cremos nisso, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos indo nas igrejas, compartilhando essa visão, para que você pegue junto conosco nessa visão, esteja conosco em oração, principalmente, que a gente precisa muito, né? Nós vamos lidar diretamente com as obras das trevas. Eu não sei se vocês assistiram vídeos que estão passando aí no YouTube, da nova droga que está surgindo, já está aqui no Brasil também, né? Que eles ficam feitos zumbis na rua. Gente, nos Estados Unidos está assim. Pessoas dessa forma, feitos zumbis na rua, necessitadas desse caminho. Sabe, nós estávamos muito bem em Blumenau. A obra lá já estava bem estabelecida, nós tínhamos nossos empregos, ganhávamos bem, um excelente apartamento.
Mas Deus falou conosco, queridos. E nós não contamos conversa. Se Deus falou, deixamos tudo. Deixamos casa, deixamos emprego. Vendemos o carro também, pastor. Deixamos tudo. Por quê? Porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena obedecer a Deus. Deus vai nos levar àquela nação, queridos. Eu sei que eles serão transformados, mas nós também seremos. Porque nós queremos sim fazer algo poderoso nessa terra. Como o pastor ministrou, o pastor, o senhor ministrando ali, o senhor falou muito ao meu coração. Realmente a gente precisa fazer o que o Senhor ministrou. A gente precisa, nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficar sentados na cadeira de uma igreja. Nós somos chamados para libertar pessoas lá fora. Amém. Assim como nós fomos alcançados. E essa é a nossa missão. Peguem junto conosco. Você vai falar, não é? Vou falar. É isso mesmo, peguem junto conosco, irmãos. E essa palavra que o pastor trouxe hoje sobre propósito. Irmãos, quando você entra no propósito, as coisas facilitam para que a obra do reino se expanda. Né? Deus nos deu tanta oportunidade. Samara falou a respeito das ONGs. Tem uma ONG muito bonita, a Horizons for Homeless Children. Nós temos essa foi uma reunião que nós tivemos semana passada com eles. É um treinamento, porque eles cuidam dos filhos das pessoas de rua. Enquanto os pais estão sendo assessorados em uma outra ONG, eles cuidam apenas das crianças, fazendo o máximo possível. E esse foi um treinamento que eu fiz parte com Samara, já se preparando, irmãos, para essa oportunidade que Deus nos deu com essas conexões. Mas não só essa conexão, Deus também nos deu a conexão com uma obra muito bonita aqui do Verbo da Vida, que é o Verbo Connect, nos Estados Unidos, onde toda quarta-feira nós nos reunimos, orando, irmãos. Aqui são brasileiros que estão espalhados por toda a América do Norte. E eles estão unidos num só propósito, estar juntos, crendo numa obra que o Senhor chamou para aquele lugar. Amém? Então pega junto conosco, ó, tem umas camisetas muito bonitas aqui, ó. Até falei para o pastor ali, emagrece se você precisar. Se não precisar, deixa você bonito. Pega um bota, um bonezinho que faz crescer cabelo, vá lá. Faça parte, irmãos. Invista, pegue junto conosco, essa obra é do Senhor. Amém? E eu vou pedir para que vocês também nos sigam nas mídias. Pega aí esse Freedom Way, compartilhe. Nós estaremos falando um pouco mais do projeto e indo para todos os lugares. Amém, irmãos? E sou grato a Deus por essa família extraordinária aqui no Verbo Praia. Obrigado, viu, pastor? E pegue junto conosco. E eu quero convidar você, se você também quiser ser um parceiro nosso, nós temos aqui, você pode chegar ali, preencher seu nome, um valor que tiver no seu coração, e o tempo que você puder também fazer isso, você pode preencher aqui, ou temos um QR Code, onde você vai acessar um formulário, onde você, além de fazer parte financeiramente, vai ser parte de um relógio de oração que nós temos, irmãos, em prol dessa visão. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Permaneça na paz, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, querido. Que bênção, né, irmãos? Eu não sei se vocês já assistiram o que eles falam aqui. Alguém já viu algum vídeo dessas pessoas, dessa nova droga? Quem já viu, levanta a mão. Sabe, irmãos, quando eu vi a primeira vez isso, meu coração se encheu com uma compaixão. Agora vamos entrar aqui no pastor. O homem não chora, né? Aí chora assim. Eu não sei. Irmãos, você já pensou, algum familiar seu está naquela situação? É pessoas no meio da rua, irmãos. Eu vi um que a pessoa estava assim, ó. Irmãos, você passar várias horas daquele jeito. Você não vai lá, mas tem pessoas que estão dispostas aí. Você pode ir. Investe. Somos investidores do reino. Tem compaixão como se fosse da sua família. É muito sério isso, irmãos. A gente foi chamado, o propósito é esse. Se você não consegue ir, investe nas pessoas. Não fica de fora, não. Investe, sabe? Isso é uma semente. Entenda qual é o sentido da semente. Semente, ela é plantada e ela dá fruta, irmãos. Aquilo vai voltar para você. Agora não faz porque vai voltar para você, não. Deus não vai te pedir algo que vai te faltar, não. Não vai faltar para você, não. Entenda isso. Quanto você mais dá, mais vai chegar, porque Deus vai entender o propósito do teu coração. Quando você se desprender dessas coisas, diz, ei, agora o propósito está certo, o coração dele está alinhado. Aí vai dar mais, para você poder dar mais. Amém? Glória a Deus. Assim que terminar, vai abrir as portas aqui para a cantina. E o pastor Francis está lá no cantinho, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês, uma semana ricamente abençoada. Amém.